Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. Eu sou Cassiane Costa e esse é o Autismo com Leveza, e aqui a gente fala sobre autismo de uma forma leve e descontraída. E hoje eu quero falar sobre autismo virtual. Afinal, o que é autismo virtual? Primeiro eu quero dizer que esse não é um termo médico oficial, certo? Não existe esse termo lá no DSM, não existe um CID para autismo virtual. Foi um termo criado por um pesquisador romeno que indicaria aí comportamentos semelhantes a comportamentos que pessoas autistas têm, ocasionados por um uso excessivo de telas. Então é como se fosse assim, por exemplo, crianças de 0 a 2 anos, recomenda-se não utilizar telas, né? Aí a criança usa telas lá de 0 a 2 anos e ela começa a ter comportamentos como atraso de fala, dificuldade de socialização, repetição de palavras que ela ouviu na televisão. Ela começa a ter esses comportamentos devido à superexposição a telas numa idade em que não é adequado. E por que a gente não deve usar esse termo autismo virtual, certo? Primeiro, porque na hora que você retira essa criança das telas, se ela for uma criança típica, ela vai deixando de ter esses comportamentos. Então, se ela é uma criança típica e tirou das telas, ela tinha dificuldade de socialização porque ela estava sempre na televisão ou no tablet. Quando você retira o estímulo, com o tempo, a criança volta a ter interesse em buscar interação com outras crianças, com adultos. O atraso de fala vai sendo compensado quando ela vai conversando mais com adultos, em vez de estar exposta à tela. Se ela é uma criança típica, os comportamentos desaparecem. Ou seja, se o comportamento desaparece simplesmente você retirando o estímulo, gente, isso não é autismo, pelo amor de Deus! Não falem em autismo virtual, porque isso acaba sendo um desserviço para quem não conhece. Quem não entende de autismo, escuta esse termo autismo virtual, aí daqui a pouco vai dizer que o filho da vizinha é autista porque a mãe deixava ele muito na tela. Tá entendendo onde essa história de autismo virtual pode levar a gente? A gente volta lá para aquela questão da culpabilização materna. A mãe desse menino deixou ele muito na tela. Eu ouvi falar que o uso excessivo de tela causa autismo. Então esse menino é autista porque ele assiste muita televisão. E não, gente, ele é autista porque ele tem uma alteração genética que favorece o desenvolvimento de autismo. Autismo não é doença. Autismo é uma condição neurológica, certo? E tem uma predisposição genética. Então, se você for autista, você vai ser autista, mesmo que você nunca seja exposto a uma televisão, tá certo? Está lá no seu DNA, no seu gene, você nunca foi exposto à televisão e você é autista, então você vai ter um outro gatilho e vai começar a ter os atrasos. Enfim, o que eu quero deixar bem claro nesse vídeo é: esse termo autismo virtual é muito inadequado, porque dá a entender que o uso de telas causa autismo. Pior ainda, dá a entender que se você retirar as telas, a criança vai estar curada do autismo, certo? Então, por favor, evitem o uso desse termo. Eu sei que a comunidade de médicos tem usado para recomendar que não se use telas nessa idade. Eu sei que o uso de telas leva a atrasos sim de desenvolvimento, mas a gente não pode dizer que o uso de telas causa autismo. A gente não pode dizer que aquela criança é autista porque foi exposta a telas. E a gente não pode dizer que se a gente retirar as telas, a criança vai estar curada do autismo. Tá certo? Então essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Se te foi útil, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixa de se inscrever aqui no canal, é super importante para mim. E eu vou pedir um favor enorme para você. Compartilhe esse vídeo nos grupos de mães, de pais, das escolas, do condomínio, nos grupos de pais em que vocês estão. Porque a gente está vendo essa história de autismo virtual se disseminar demais. E é uma informação, assim, cheia de ruídos, sabe? Então, assim, resumindo, não usem esse termo. Autismo, é uma condição genética, não é uma doença, não é causada por telas, não é curado quando deixa de se expor a telas, certo? Então, autismo virtual não existe, tá certo? Obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.